Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre Inter e Milan, sobre esse jogo que já teve a primeira partida, vitória da Inter por 2-0, e agora temos a volta no mesmo estádio com o mesmo nome, o San Siro, e é claro, a gente vai dar uma olhada nos números desse jogo nesse exato momento. Seguinte, estamos aí com o Inter e Milan na tela para vocês. Temos aí um cenário geral, tá? E no cenário geral a gente tem um empate, basicamente. É um equilíbrio muito grande entre o overall dentro da competição, pelo que foi feito até agora, e uma vantagem estratégica para a equipe da Inter. A Inter, ao longo de toda a competição, não só na partida contra o Milan, ficou mais vezes com uma bola no pé, fez mais passes, progrediu mais no campo. A taxa de conversão basicamente é a mesma, mas chutou mais vezes a gol e converteu mais vezes as chances em gol. Tá? Então você tem uma Inter muito bem, um Milan que dentro das estratégias fica muito difícil nesse cenário. Tá? Então no cenário igual 0-0, começando o jogo agora, seria um confronto muito parelho com 50% de torcida para cada lado. Então a gente está falando do mesmo gramado, os mesmos costumes e uma organização muito próxima. Seria esse um cenário onde a Inter teria um favorecimento em posse da bola e o Milan teria um favorecimento sem a posse da bola. Tá? Esse seria um cenário geral que já não serve mais, justamente porque o placar é outro. Então a estratégia do Milan vai ter que mudar e a estratégia da Inter provavelmente vai mudar. Tá? Talvez se assemelhe ao primeiro jogo nesse sentido. Tá? Quando a gente olhar a Inter jogando como mandante, a gente ainda está vendo uma Inter que tende a ficar mais com a posse da bola, tende a progredir mais em campo, tende a ter um overall um pouco maior, mas de novo, não dá para levar em consideração grande parte desses pontos, justamente porque a gente vai ter um Milan que vai ter que procurar 2 gols, né, contra uma Inter que vai evitar. Então é muito mais fácil a Inter abdicar dessa posse da bola e jogar num bloco um pouco mais baixo, do que necessariamente ter esses números que são a média dele em casa. Então, mesmo olhando o cenário mais geral ou olhando esse cenário um pouco mais específico, que aí agora a gente olhar a partir do mando de campo, a gente não consegue identificar uma Inter que vá fazer ou que vá propor o jogo nesse segundo encontro. A não ser que a gente esteja olhando para uma Inter que vai tentar manter essa posse da bola para evitar que o Milan faça algo no campo, coisa que eu acho muito difícil disso acontecer, tá? Até porque o Milan tem dificuldade em ter a posse da bola e esse é um ponto que a gente falou no vídeo de ontem e também ressalta no vídeo de hoje, tá? Além disso, olhando para a equipe do Milan, o Milan tem um decréscimo quando ele joga fora de casa. E aqui vamos considerar casa e fora essas duas partidas, né? Só pelo número de torcedores, basicamente é isso, tá? Então, olhando esse cenário, você tem um Milan que tem menos posse da bola ainda, um Milan que vai ter dificuldade na progressão do campo, um Milan que ainda vai ter, através das taxas de conversão, um número baixo de finalização ao gol e que converte mal quando joga fora de casa. Tá? Então, assim, é um cenário muito negativo para o Milan, porque esse segundo cenário, olhando seja o total ou o mando de campo, não traz confiança de que o Milan possa reverter. É clássico, tem todos os clichês possíveis nesse cenário, mas não é o cenário principal para reverter. Talvez dependa muito do Rafael Leão e principalmente dependa muito das conversões a gol, que quem tem feito geralmente é o Giroud. Tá? E a gente vai chegar mais à frente nisso, porque os dois personagens dessa partida são justamente o Onaná. Então a gente está falando de um goleiro que a gente até colocou com overall baixo na última, por conta de jogar fora de casa, em tese, tá? Mas que jogando em casa tem um overall muito bom, 75. Além disso, número de passes certo, ele participa bastante para um goleiro, ajuda bem na progressão em campo, e aí aqui olhem para a progressão no sentido que ele tenha mais campo para progredir, ou seja, se ele tem todo o campo basicamente para progredir, os passes dele são sempre para frente, né? Muito difícil ter um passe para o lado como goleiro, tá? Pode acontecer, mas é difícil, tá? É só quantidade de vezes. Nesse cenário ainda, você tem um goleiro que ajuda na recuperação da posse, no total, ou geralmente vai ajudar
menos aí quando tem a velocidade para recuperar, porque ele vai estar sempre na última ação da equipe. Também não cometeu faltas, não fez bloqueios, o goleiro vai participar basicamente com a defesa, né? Então, nessa defesa, ele vai muito bem. É um goleiro que evita muito bem o gol adversário. Então, é um goleiro que protege muito bem a baliza e ainda ajuda a construir algumas situações aí, de progressão no campo e também ajuda no passe ali, seja um passe um pouco mais longo ou um passe um pouco mais curto. Nesse cenário, você tem um grande goleiro que vai ter que parar basicamente um grande atacante, porque o Giroud é o melhor dentre os centroavantes fora de casa, fora do mando de campo, tá? Não converte todas as ações? Não converte, mas tenta muito. Esse é o grande ponto do Giroud. O Giroud tenta pra caramba, tá? Quando a gente fala, por exemplo, que a gente falava do Haaland, né, e você deve ter visto matérias no sentido, poxa, o Haaland pegou menos na bola do que o Ederson. O Haaland não teve os números adequados. Aqui fora de casa o Haaland tem muita dificuldade, de fato, pelo jeito que o City joga. Como o Milan e a Inter mantêm o mesmo nível jogando casa e fora, acaba tendo uma constância um pouco maior dos seus jogadores em termos de nota. Então o Giroud jogando fora de casa tem uma nota similar à dele jogando em casa. O detalhe é, enquanto o Haaland vai de 100 a 30, ele mantém 50, 53 e fica ali. Quando você pega a contribuição para a competição, o Haaland está lá na frente, disputando as cabeças. Quando você pega a contribuição por mando de campo, aí o Giroud jogando fora de casa vai até melhor, tá? Isso quer dizer que ele se encaixaria no modelo do Manchester? Não, nada a ver, tá? É só dentro do Milan ele rende mais do que o Haaland dentro do Manchester City em situações como visitante. Basicamente isso, tá? Nesse cenário, tenta mais vezes, acaba convertendo algumas situações, coisa que é difícil jogando fora de casa, e aí você tem, né, nesse cenário, uma vantagem de ter um centroavante que consegue manter essa constância nos dois cenários, tanto casa quanto fora, tá bom? Então esse é o cenário que a gente pode caracterizar, tá? Entre Inter e Milan para vocês. É uma vantagem muito boa da Inter. A Inter colocou um pé na final e pelas possibilidades de estratégia eu imagino um jogo até parecido, com o Milan em posse da bola e a Inter aproveitando os espaços que o Milan deixa, e deixa muitos. Então eu espero que vocês assistam o jogo, espero que vocês curtam o jogo e também, é claro, que depois vocês olhem aqui e deem um feedback se a gente acertou, errou a análise, se vocês gostaram ou não. É sempre bom ouvir a tua opinião, beleza? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e meu muito obrigado pela contribuição e parceria aqui. Um grande abraço a todos e valeu, até mais!